Irmãos, eu queria compartilhar hoje uma palavra que, não diferentemente das outras vezes, mas tem, tem estado no meu coração esses dias, na virada do ano e no início, né? Não sei se fruto da virada do ano, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tem sido algo que eu tenho pedido ao Senhor e o Senhor tem me levado a meditar um pouco e eu queria compartilhar com todos hoje. Se a palavra tivesse um título, né? O título seria Todas as coisas cooperam para o meu bem, né? E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse tema, um pouquinho hoje. Queria que a gente começasse abrindo as nossas Bíblias lá nos Salmos 11, 13 e 4, né? Onde Davi fala assim, Salmos 11, 13 e 4, ele diz assim: Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos do homem. Irmãos, Davi pergunta assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer os santos, os justos? Aí eu pergunto, a pergunta de Davi também não é a nossa tantas vezes. Quando a doença nos ataca, quando passamos por problemas no casamento, quando os filhos sofrem, quando a morte nos ataca, o que devemos fazer? Como devemos agir? Davi respondeu essa pergunta, não com uma resposta, mas com uma declaração. Ele disse assim: O Senhor está no seu templo, o seu trono está no céu. Ele declarou assim: O Senhor está no seu templo, o seu trono está no céu. Sua intenção é inconfundível. Deus, ele não muda por causa das nossas tempestades. Ele não recua diante dos nossos problemas. Ele não se espanta com esses problemas. Ele está no seu templo, ele está no seu trono nos céus, e nós precisamos saber que prédios podem cair, carreiras podem desmoronar, mas Deus não. Deus não. Destroços e escombros nunca o desanimaram. Deus sempre transformou a tragédia em triunfo. É uma das especialidades dele. Foi isso que ele fez com José, Moisés, Daniel e tantos outros. O que dizer de Daniel, né? Ele estava entre os jovens mais brilhantes de Israel. Se fosse como nos dias atuais, Daniel seria um estudante de uma universidade bastante renomada. Mas, de repente, ele e toda a sua geração foram levados para Jerusalém. A cidade estava destruída, o templo estava em ruínas e Daniel foi preso. Quem poderia imaginar que o prisioneiro se tornaria o conselheiro do rei? Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim. Eu realmente não sei se Deus vai nos transformar em, entre aspas, conselheiros dos reis, do rei. Mas eu sei que podemos encontrar paz. Podemos encontrar a paz que procuramos no meio das dificuldades, porque assim Deus tem feito, de geração em geração. E é nisso que eu creio. Nós podemos encontrar a paz que procuramos em meio às dificuldades, porque Deus tem feito isso durante todas as gerações. Durante a presente não será diferente, e nem por todas as que estão por vir. Então, eu queria que a gente abrisse, né, um texto muito conhecido, Romanos 8, 28, Paulo disse assim, né? Sabemos, Romanos 8, 28, Paulo disse: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto bom de se ler, né? Eu tenho pensado bastante sobre ele esses dias, como eu falei. E tenho pensado assim, né?
Saber que nada pode prejudicar nós, que somos os santos, os justos, é algo que nos consola, não é verdade? Mas ter certeza de que até mesmo todas as coisas ruins cooperarão para o nosso bem, que as cruzes que carregamos serão transformadas em bênçãos, que as tempestades de aflição servirão para regar raízes murchas da sua graça e nos fará florescer, é algo que pode fazer o nosso coração transbordar de alegria. Mas eu comecei dizendo ter certeza dessas coisas. Quando eu leio esse texto, algumas frases elas chamam a atenção, né? Entre elas são: a primeira é que todas as coisas cooperam para o bem. A segunda, ele fala daqueles que amam a Deus. E a terceira, dos que são chamados segundo o seu propósito. Hoje eu quero compartilhar algo bem específico desse texto, que é quando Paulo se refere a duas frases. A primeira é: todas as coisas cooperam para o bem. E a segunda é: daqueles que amam a Deus. Amém? Então eu queria que a gente conversasse sobre essas duas frases. Todas as coisas cooperam para o bem. E a outra é: daqueles que amam a Deus. Quando Paulo declara que as coisas cooperam para o bem, o que mais pode nos deixar satisfeitos, né? Ou alegres do que um sabemos. Certeza, ele fala sabemos, não é? Conjecturamos, esperamos. Ele diz sabemos, temos convicção que todas as coisas cooperam para o bem. Aí eu fiquei pensando que a palavra coopera me lembra o processo de criação de um remédio. O que é um remédio, irmãos? Um remédio, muitas vezes, é a junção de várias substâncias químicas que, se você olhar para elas separadamente, talvez, se você ingerir ou se você chegar perto de alguma delas, vai lhe fazer muito mal. Mas elas juntas, elas misturadas, foi descoberto que pode ser a cura para uma doença muito rara ou doenças, entre aspas, mais simples. Será que essas substâncias químicas isoladas não seriam como são as nossas dificuldades? Mas todas juntas cooperam para o bem do paciente. Portanto, eu quero dizer para vocês hoje que todas as providências de Deus, por serem divinamente temperadas e santificadas, cooperam para que aconteça o melhor para nós que somos os santos. Até mesmo aquelas substâncias químicas do remédio que separadas poderiam nos fazer mal, mas todas juntas cooperam para o nosso bem. Amém? A palavra fala lá em Salmo 25:10 assim. A palavra fala lá em Salmos 25:10 assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que o guardam, a sua aliança e os seus testemunhos. Se há misericórdia em todas as veredas, então elas cooperam para o nosso bem. Amém? Como eu tinha dito, nesse início de ano, Deus tem me levado ao texto de Romanos 8:28. E de uma forma que eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha pensado, veio na minha mente, no meu pensamento, que cooperar para o bem, sem dúvida, é o pão dos filhos de Deus, mas pertence somente àqueles que o amam. Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sem dúvida, tudo cooperar para o bem é o pão dos filhos de Deus, mas pertence somente àqueles que o amam. A primeira vez que eu pensei nisso, eu lembro que o Espírito Santo, né, me trouxe esse pensamento. Eu lembro que eu comecei a orar dizendo assim: Senhor, eu preciso te amar mais do que eu amo hoje, Senhor. Eu quero ir para um outro patamar.
Eu quero te amar com tudo que eu tenho. Eu quero te amar com tudo que eu tenho, Senhor. Eu quero que as minhas ações aqui nessa terra sejam todas frutos desse amor que eu tenho por ti. E veio uma frase no meu coração que diz que o amor é como asas que nos levam para o céu. Pelo amor nos apegamos a Deus como uma agulha em um imã. O amor é como asas que nos levam para o céu. Pelo amor nos apegamos a Deus como uma agulha em um imã. Eu quero amar mais o Senhor, muito mais do que eu tenho amado. Mais do que isso, eu quero que todos vejam o quanto eu amo a Deus. Amém? Então, de uma maneira bem prática, né? Porque amor não é teoria. Quem tem relacionamentos sabe que amor de teoria, ele não é amor. O amor é prático, né? Deus me lembrou de algumas características do nosso amor por Deus. Eu botei aqui, irmãos, entre parênteses, algumas mesmos, tá? Porque são infinitas características, né? Eu coloquei algumas que veio na minha mente, né? A primeira que veio na minha mente é a que diz que o nosso amor por Deus, ele deve ser completo. Ele deve ser completo, total. Marcos 12:30 diz, um mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Não preciso dizer mais nada, irmãos. O nosso amor, ele deve ser completo. Em segundo, eu listei aqui, fiz um checklist, que o nosso amor, ele deve ser sincero. Ele deve ser um amor sincero. Lá em Efésios 6:24, Paulo disse assim, lá em Efésios 6:24, ele disse: a graça esteja com todos os que o amam, sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam, sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra sincero, ela vem do latim e significa limpo e puro. Então, o nosso amor por Deus, quando é sincero, ele é limpo e puro. Esse é o amor que Deus espera de nós. A terceira característica desse amor, que eu fui me lembrando, é que ele deve ser generoso, irmãos. Quando nós amamos a Deus, esse amor, ele é generoso. Paulo fala lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 3, ele fala aos coríntios a respeito das igrejas da Macedônia, e ele diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transformou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e até mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. O amor que alarga o coração, irmãos, ele nunca encolhe a mão. Aquele que ama a Cristo será generoso para com os membros dele. O amor é uma graça nobre, ele é maravilhoso. E ele é generoso, independente das nossas posses. O amor que alarga o coração, ele nunca encolhe a mão. Eu quero crescer nesse amor, mais e mais, cada vez mais. A quarta característica que eu botei é que esse amor, ele deve ser especial. Ele deve ser especial. Aquele que ama a Deus, ele dá a Deus um amor que ele não concede a mais ninguém. 2 Coríntios 11:2 fala assim: aquele que ama a Deus, lhe dá um amor que não concede a mais ninguém. 2 Coríntios 11:2 diz assim, né?
pois tenho verdadeiro ciúme de vós. E esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Uma esposa casada com um marido lhe dá um amor que ela não tem por mais ninguém. Ela não compartilha o seu amor conjugal com ninguém além do marido, e vice-versa, né? Assim, um santo que é casado com Cristo lhe dá um amor especial. Um amor que não compartilha com nenhum outro, irmãos. Nós não somos a noiva. O coração de um santo é o jardim de Cristo. A flor que cresce nele é o amor misturado com a adoração divina. E essa flor é exclusiva para o uso de Cristo. A esposa guarda a chave do jardim para que ninguém possa adentrar ali, senão a Cristo. O amor que temos por Deus, ele não pode ser dividido por mais ninguém. Ou nós estamos 100%, ou não estamos aqui. Ou nós amamos com tudo que temos, ou precisamos crescer nesse entendimento. Amém? O quinto, ele deve ser obediente, né, irmãos? Quem ama é obediente, né? João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu não tenho, o texto é tudo. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. E a sexta e última que eu listei é que eu chamei assim, irmãos, quem ama a Deus deve amar as coisas simples. 1 Coríntios 13, 4, né, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Então eu pensei que o amor é uma graça humilde. Ele não se ensoberbece, mas ele anda humildemente, se inclina e se submete a qualquer coisa que possa servir a Cristo. Quem ama a Deus, ama as coisas mais simples, e se submete a qualquer coisa que possa servir a Cristo. Eu quero crescer nesse amor também, irmãos. Mais e mais, mais e mais. Eu quero que o meu amor seja cada dia mais uma graça humilde. Eu quero andar humildemente, me inclinando e me submetendo a tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não sei vocês, mas desde sempre, assim, que eu escutava esse texto, né, eu lia de Romanos 8, 28, ao mesmo tempo que o chamado para amar mais a Deus me dava uma alegria, né, traz também para mim assim uma preocupação, né? Porque se a gente for parar para pensar, eu posso estar falando aqui, muitos de vocês podem estar pensando em várias outras características de como deve ser o nosso amor por Deus, né? Então eu penso assim, como é que a gente vai conseguir, né? Eu penso nessa, minha cabeça às vezes é muito exata, muito matemática, e eu fico querendo passar um tique assim, tipo, esse aqui eu estou assim, esse aqui eu estou assim, não, sim, melhorar. E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer o tique em todos esses checklists, sabendo que ainda tem tantos outros, né? Quando eu preparava essa palavra, né, eu tinha convicção, assim, no meu coração, de que até aqui eu sabia o que Deus estava falando comigo, né? E a partir daqui, Deus foi falando enquanto eu escrevia, né? E essa foi a pergunta que eu me fiz. Como é que eu vou fazer o checklist? Porque eu quero viver todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu quero estar inserido aí nesses daqueles que amam a Deus. Eu quero ser um desses que amam a Deus, né?
E imediatamente Deus me lembrou do texto de 1 João 4,19, que diz assim, texto conhecido, 1 João 4,19, João disse assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Não é uma questão de eu, com a minha força, fazer um checklist, né? Nós amamos, é permitido, é possível amá-lo, porque ele nos amou primeiro. Então, na mesma hora, na minha cabeça veio uma lupa, né? Uma lupa, a gente pode fazer fogo com ela, né? Se você posicioná-la na posição correta, você consegue fazer fogo com ela, especificamente se você colocá-la aquele ponto a uma distância que esteja exatamente igual à distância focal da lupa, né? Então eu pensei na lupa, né? Então eu pensei, se ela emite calor e queima, por si só ela não ia conseguir. Ela só consegue porque o sol primeiro brilhou sobre ela. Caso contrário, ela não poderia queimar. Amém? A lupa só pode queimar porque o sol primeiro brilhou sobre ela. Assim também, se nossos corações ardem em amor por Deus, é porque o amor de Deus brilhou sobre nós. Caso contrário, poderíamos ter um amor ardente. Caso contrário, não poderíamos ter um amor ardente. E nosso amor não passa de um reflexo do amor que Deus tem por nós. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Paulo declarou, irmãos, lá em 2 Coríntios 3, 17, queria ler 2 textos, assim, juntos, né? 2 Coríntios 3, 17 e João 16. Na verdade, deixa eu ver aqui uma coisa, desculpa, mas... eu vou ler o 17 e o 18. Eu vou ler 2 Coríntios 3, 17 e 18, tá? E João 16, do 12 ao 15. Eu vou ler o de 2 Coríntios e queria pedir que se alguém pudesse ler João 16, do 12 até o 15, por favor, se levante e leia. Creio que vai ser... Quero que você leia com a sua fé, tá? Reparti-la comigo. Amém? 2 Coríntios 3, 17 diz assim, a partir do 17 até o 18, aí depois vocês leem João 16, alguém do 16, do 12 ao 15, tá? O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. E, casado com esse texto, alguém pode ler João 16, do 12 ao 15? O Espírito Santo é o elo para conhecermos a Deus. Logo, amarmos mais a Ele. Nós que somos nascidos de novo, filhos de Deus, somos chamados para contemplar a glória de Jesus, como em um espelho, gastando tempo, investindo tempo com Ele, para sermos transformados de glória em glória.
Essa comunhão nos transformará e nos aproximará da imagem de Cristo. Amém? Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível. Mas ainda assim, enquanto eu escrevia, eu fiquei pensando porque eu estava pensando isso, tá? Fiquei pensando que às vezes quando a gente fala dessas coisas de todas as coisas cooperam para o bem, né? Alguém pode estar pensando assim, né? Rafa, eu vou ter até uma travessão aqui. Rafa, você não sabe as lutas que eu tenho vivido. Já li esse texto tantas vezes de Romanos 8, 28. Mas confesso que, por vezes, as circunstâncias são tão adversas que eu duvido do cooperar para o meu bem. Eu sei, irmãos, que são tantas lutas, às vezes, ou muitas vezes. Eu também tenho as minhas. Todos nós temos, né? Então, o Senhor me lembrou e eu quero lembrar para vocês hoje, que o Deus que nos amou primeiro está controlando as nossas vidas. Ele não trabalha como a nossa mente trabalha. Quando a gente pensa assim, a gente quer ditar o trilho da vida com a nossa mente, que é tão limitada, né? A mente de Deus, ela não é assim. Os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos, nem tampouco são semelhantes. Eles não são como os nossos. Nem estamos na mesma vizinhança. Os pensamentos de Deus não são nem vizinhos nossos. Eles são diametralmente opostos, né? Nós sonhamos com um aumento de salário. Ele sonha em ressuscitar os mortos. Evitamos a dor e procuramos a paz. Deus usa a dor para trazer a paz. A gente decide viver antes de morrer. Deus, Ele instrui que a gente morra para começar a viver. Morrer para as nossas próprias vontades, para o velho homem. Amém? Gostamos do que enferruja. Ele gosta do que dura. Alegramos-nos nos nossos sucessos. A gente fica tão feliz com os nossos sucessos, né? E eu creio que Deus também, porque Ele é nosso Pai, né? Mas o que alegra a Deus mesmo são as nossas confissões. Amém? Às vezes a gente mostra aos nossos filhos um astro da Nike exibindo um sorriso de $1 milhão e dizemos, sei lá, seja como Ronaldo. Deus apontou para um carpinteiro crucificado que tem os lábios manchados de sangue e um dos lados dilacerado e disse, seja como ele, Cristo Jesus. Ele vive em outro plano, irmãos. Ele tem outra agenda. Eu moro na rua São Vicente, 295. O endereço de Deus é o universo inteiro. Deus, se a gente for perguntar qual é o endereço dele, ele vai dizer, o meu endereço é 1 bilhão de estrelas. Porque ele está em todo lugar. Ele está em todos os cantos, esse é o endereço dele. 1 bilhão de estrelas, seja lá quantas existem. A gente não pensa como ele. A gente nunca vai entender os planos dele. Por isso, creio que Deus hoje, assim como tem feito comigo, quer resgatar a nossa fé nesse Deus. Nesse Deus que vive em outro plano, mas que nos amou primeiro. Amém? O salmista disse, lá em Salmos 19, 1, do 1 ao 4, Salmos 19, do 1 ao 4, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as boas obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aleluia. O único endereço dele é 1 bilhão de estrelas.
aonde quer que estejamos, as palavras dele chegarão para nós. Amém? Esse conhecimento, essa revelação, ela dá para nós uma confiança quando a gente enfrenta um futuro incerto. Sabemos que o Deus que está no controle do universo, sabemos que Deus está no controle do universo e por isso podemos descansar nele, seguros. Mas também é importante o conhecimento de que este Deus que está no céu escolheu se inclinar para a terra para ver a minha e a tua aflição. E mais do que isso, Ele quer ouvir as nossas orações. Irmãos, um dos textos da palavra que eu acho assim mais inacreditáveis é quando fala que Deus inclina os ouvidos para ouvir a oração de um justo. O Deus que o endereço dele é 1 bilhão de estrelas, ele inclina os ouvidos ali, no quarto da rua São Vicente, para ouvir a minha oração. Ele não está tão acima de nós, a ponto de não ser tocado por nossas lágrimas. Embora não possamos ver o seu propósito ou o seu plano, o Senhor do céu está no seu trono e no firme controle do universo, e a nossa vida faz parte do universo. Amém? Assim, nós lhe confiamos o nosso futuro, nós lhe confiamos a nossa vida. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. O que tenho refletido é que Deus ele não me deu esforços para que vivêssemos na sua presença. Ele enviou Jesus para ser o exemplo e nos ensinar. Mesmo diante de tudo que ele passou nesse mundo, tudo cooperava para um bem maior. Ele nos amou primeiro. Esse amor é constrangedor. Esse amor é atraente, irmãos. É totalmente acessível e transformador. Se buscarmos viver esse amor, a agulha que se atrai ao imã vira uma bússola que nos guiará à sua verdade. Quando eu pensei nessa palavra, nessa palavra atraente, uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça, quando eu falo em atração, eu sempre lembro de força, né? E, incrivelmente, não sei se vocês sabem, mas a gente sempre ouve falar na força da gravidade, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a força da gravidade, só existem 4 leis que regem 4 forças que regem o universo. E a força que nos mantém presos na Terra é a menor de todas. A maior força que existe é a força que existe dentro do átomo, que faz com que as coisas estejam juntas. Ela é muito maior do que a força que mantém todos os planetas em órbita. E quando eu pensei no amor de Deus, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: Senhor, Tu és tão atraente, Senhor, quando nós Te contemplamos, quando nós Te conhecemos, que não existe absolutamente nada, não existe nenhuma dessas 4 forças, nem a maior de todas, que possa impedir de eu me aproximar de Ti, Senhor, e Te amar mais e mais, Senhor. Não existe absolutamente nada, Senhor, nada. Por isso eu Te peço, Senhor, que Tu se revele a mim, nesse novo ano, de uma forma que eu ainda não Te conheço, Senhor. Um outro patamar, Senhor, em nome de Jesus. E eu sempre lembro que tudo começa com Jesus e termina com Ele, irmãos. Ele nos amou primeiro, por isso nós podemos amá-lo. E o Salmo 19:1, tudo começa com Jesus e termina com Ele. E Ele determinou que Deus determinou que somente através do Filho poderíamos chegar ao Pai. João 14:6 diz isso, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Se vocês, como eu, têm um coração ardendo, da vontade de ser, como disse Paulo, se inserir naquele que ele chamou, daqueles que amam a Deus, eu quero te chamar a viver esses dias que estão por vir diferentes. Eu quero lembrar o que diz a continuação de Romanos 8, 28. Então eu vou começar a ler, eu vou ler Romanos 8, do 28 ao 32. E eu quero que, para viver com o coração ardendo, né? Para viver, ser daqueles que amam a Deus, eu quero que a gente leia até o 32. Paulo começa dizendo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, depois que Paulo fala todas essas coisas, inclusive sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, ele diz assim: que diremos então, à vista dessas coisas? Que coisas? O que ele acabou de falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. O entendimento do todas as coisas cooperam para o bem passa por que diremos então à vista dessas coisas, dessas promessas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele não poupou nem o seu filho, mas o entregou por amor a nós. Será que esse Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E eu não me refiro, irmãos, a coisas materiais, mas eu me refiro à paz. A paz que nada pode tirar. A paz que a ferrugem não pode corroer. Amém? Eu me refiro a uma alegria que não depende de uma circunstância, não depende do que estamos vestindo ou que estamos comendo, mas uma alegria que vem do Espírito Santo. Amém? É sobre isso que eu quero falar. Eu não quero viver a minha perspectiva de bem-estar, irmãos. É muito pouco o que a gente tem como bem-estar. Conheço gente que tem tudo o que o homem toma como bem-estar. E é triste. Eu conheço gente que não tem nada como o homem toma como bem-estar. E tem uma alegria que transborda, porque vem do alto. Eu quero descansar na perspectiva do Deus que rege o universo. Eu quero amá-lo mais e mais. Mas eu não quero ficar lutando para conseguir isso. Como se isso dependesse apenas, só, das minhas forças. Eu quero comunhão com o Espírito Santo. Para que ele me conduza à verdade, como Jesus disse, e eu possa ser transformado pela glória de Jesus. Amém. Essa palavra, irmãos, que Deus tem falado ao meu coração, ela trata de descansar. Que o Deus que está no céu fará cooperar tudo para o nosso bem, porque nós o amamos. Mas devemos ficar atentos em comunhão com o Espírito Santo, para que sejamos guiados para a vontade de Deus. Porque somente a comunhão com o Espírito Santo vai nos guiar para a vontade de Deus, porque vai fazer com que nós o amemos. Não é todo o caminho que a gente trilhar que vai nos guiar para todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Somente aquelas que estejam em ressonância com a vontade de Deus. Amém? Então eu quero terminar de uma forma bem prática.
Eu quero fazer uma análise. Se fosse em português, eu acho que se chamaria análise morfológica. Se fosse em matemática, seria, sei lá, testar as condições de contorno de todos os trechos, né, das equações. Eu quero fazer uma análise de algumas frases de uma música muito conhecida, que se chama Bondade de Deus. Todo mundo conhece essa música? Só que eu queria fazer essa análise a gente aplicando essa música no dia a dia. Quando somos desafiados no trabalho, quando algo nos entristece, quando o que Jesus chamou de "no mundo tereis aflições" está acontecendo. Às vezes eu me vi, irmãos, cantando essa música e pensando só na vitória, na concretização. Não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo, em algo que eu gostaria e obtive sucesso, né? E Deus me fez olhar para essa música esses dias de uma forma tão diferente, irmãos, tão diferente. Então, eu queria que a gente, eu queria que, Lucas, tu pode botar ela, eu vou ler, eu vou falar algumas frases dela e vou fazer algumas observações. E eu queria que a gente terminasse cantando essa música, lembrando disso. Lembrando dela que nós vamos cantá-la quando somos desafiados no trabalho, quando estamos entristecidos, como eu disse, para englobar tudo, quando estamos vivendo o que Jesus chamou de "no mundo tereis aflições". A música, ela começa assim, né? A música, ela começa assim: Te amo, Deus. Eu botei do lado assim, irmãos, entre parênteses, isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Isso é uma declaração que Ele fez: Te amo, Deus, mas isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Tua graça nunca falha. Ela não falha mesmo não, irmão. Sabe por quê? Porque pela graça nós somos salvos e foi ela que nos salvou. Pelo sangue do Cordeiro, puro, santo, sem mácula. Aí ele diz assim, ó: todos os dias eu estou em tuas mãos. Irmãos, isso é uma entrega. Isso é uma rendição. Isso é um pedido de comunhão. Isso é um pedido de confiança. Isso é uma declaração de confiança. Quem diz que está nas mãos do outro, só quem confia. Mas para você confiar, você tem que conhecer. E depois ele diz assim: desde quando eu me levanto até eu me deitar, irmãos. É no início, no durante a tribulação, no durante o dia a dia e também na vitória. Aí ele diz assim: eu cantarei da bondade de Deus. Sim, porque independente da circunstância, tudo coopera para o nosso bem. Eu cantarei da bondade de Deus desde quando me levanto até eu me deitar. Em todos os momentos do dia a dia. E depois ele diz que o Senhor é fiel em todo tempo Ele é muito bom. E com todo o fôlego que temos, nós cantamos da bondade de Deus. Sim, com todo o fôlego, porque Ele nos pediu para amá-lo com tudo o que temos. E Ele fala: tua doce voz me guia em meio ao fogo. Na escuridão, tua presença me conforta. Irmãos, Ele fala no meio da tribulação. Ele é abrigo. E Ele sempre nos guiará para uma saída do meio do fogo, se nós ouvirmos a voz dEle. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Para terminar, amém? E a gente cantar essa música cheia de fé. Essa canção é uma adoração, uma declaração de quem sabe quais são as promessas do Senhor. Mas eu estou convicto que ela não é cantada apenas quando as circunstâncias contrárias se foram, ou quando vencemos a batalha. É uma canção de fé, que também deve ser cantada durante as tribulações,
porque o amor de Deus nos envolve tanto, que quanto mais o conhecemos e mais o amamos e temos a revelação de seja qual for o caminho que estamos trilhando, se estivermos com a nossa vida rendida a Cristo, Ele estará fazendo cooperar. Seja qual for o caminho que estamos, se temos a certeza de que estamos com a nossa vida rendida a Cristo, ouvindo a voz dEle, fazendo a vontade dEle, certamente Ele está fazendo cooperar para o nosso bem. Mas também, se não temos essa certeza, é tempo de alinhar a rota. É tempo de sondar o coração, de conhecer Jesus, de se submeter ao seu senhorio e deixar Ele trilhar os nossos caminhos. Independente do contexto de nossas vidas, declararmos esse texto que eu vou falar agora com fé. Salmos 23, 6, ele disse assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só no dia da vitória, é todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Tão bom todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando eu estava sendo ministrado pelo Senhor através dessa palavra que o Rafa trouxe, o Espírito do Senhor me lembrou uma experiência que Jeremias teve. Um dia Deus chegou para Jeremias: saia da sua casa e vá na casa do oleiro. E ao chegar lá, Jeremias viu o oleiro no seu trabalho de oleiro. O oleiro trabalha com vasos. E Jeremias viu o oleiro trabalhando num vaso. E num determinado momento, aquele vaso não ficou do jeito que o oleiro queria. Se estragou, como diz o texto. Então, o oleiro fez de novo o vaso ali. Então, Deus disse para Jeremias: assim é a casa de Israel. E talvez você pense assim: poxa, mas o que esse vaso que se estragou tem a ver comigo? Tudo. Porque eu e você somos vasos que se estragam de vez em quando. A questão toda é estar nas mãos do Senhor. Porque diz assim: como o vaso que estava nas mãos do oleiro se estragou, ele fez de novo. Então, esta é a questão. É você e eu permanecermos nas mãos do Senhor. E como o Senhor nos lembrou através do Rafa, isso tem a ver com dependência do Espírito, em ouvir e obedecer ao Espírito Santo, em se deixar guiar. E eu quero lhe dizer, e você já sabe, então talvez eu esteja só te lembrando, que de vez em quando vai se estragar. Mas se você permanece nas mãos do oleiro, ele continua a sua obra. Ele não vai se espantar com o vaso que não ficou ainda perfeito. Ainda perfeito. Se o vaso continuar nas mãos dele, ele vai continuar trabalhando. Você pode dizer amém? Bendito és, Senhor, por esse cuidado tão grande do Senhor sobre as nossas vidas. Como o Senhor nos falou aqui essa tarde e noite, como nós precisamos te amar com mais intensidade, com mais pureza, com mais constância. Mas é tão precioso
saber que amamos porque o Senhor nos ama, nos amou primeiro e continua a derramar esse amor sobre nossas vidas. E assim como uma lupa pode produzir fogo se fica na presença do sol, se nós ficarmos em tua presença, nós podemos te amar e nós podemos fazer a tua vontade, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, como diz essa música, Senhor. Em todo tempo tu és mesmo muito bom. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória a ti, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga isso ao Senhor com o máximo de intensidade, honestidade, que você possa dizer isso para Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nesta semana sejam, mais do que na semana anterior, sejam semeadores. Amém? Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Aleluia.